Olá, criançada! Final de semana chegou, você divertiu, brincou. E o mais interessante, hein? Foi o dia do folclore, né? E olha só quem veio aqui para trazer o seu ruivado. O lobo. Isso mesmo, eu morro de medo do lobo. O lobo também faz parte do nosso dia do folclore. Vamos lá para a aula de hoje, ó? Vamos, não podemos esquecer o nosso dia, ó, Goiás, 23 de agosto de 2021, segunda-feira, língua portuguesa e artes, né? Vamos falar um pouquinho do povo brasileiro? Ele tem um hábito e costumes de danças, brincadeiras, né, de festas. Então, essa cultura nossa do folclore, ela é passada de pai para filho. É uma geração, né? E o brasileiro, ele é muito rico nessa variedade cultural. Nós temos aí algumas lendas, histórias super legal, né, com os personagens fantásticos. A lenda do Saci, da mula sem cabeça, da Iago, do lobisomem. Aqui em Goiás, nós temos a lenda da carioca, do Romãozinho, da procissão das almas e outras, né? E hoje você vai conhecer a lenda do Romãozinho. Nem eu sabia que existia esse Romãozinho por aqui, viu? Ele é uma criatura do folclore goiano. Ele é um menino, ele era um filho de um agricultor e sempre maltratava, destruía tudo, pois nasceu mal. E uma vez a mãe dele pediu para ele levar o almoço para o pai, né? E o pai trabalhava na roça e ele foi fazer isso com má vontade. No meio do caminho, ele comeu a galinha e colocou os ossos na marmita e levou para o pai. Olha, tanto que ele era um menino mau. Quando o pai viu os ossos em vez da comida, ele perguntou o que aquilo significava, né? E logo o Romãozinho, ele era muito maldoso, né? Ele disse que pensava que a mãe comeu a galinha com um homem que vai na nossa casa quando você não está lá. E enviou-lhe os ossos para ele. Então o pai deu a entender que a mãe estava traindo o pai. E ele ficou enlouquecido de raiva. O pai voltou logo para casa, puxou um punhal e matou quem? A mãe do Romãozinho, né? E o Romãozinho, ele riu dessa maldade e foi embora. Desde então, o menino nunca cresceu. Ele anda pelas estradas aí da cidade de Goiás e faz travessuras como quebrar as telhas dos telhados, as pedradas, assusta os homens e tortura as galinhas. Que maldade, né? Que menino assim ruim, né? Fazer isso com a própria mãe. Então, ainda bem que isso é uma lenda, né? Então, vamos explorar essas informações. De acordo com as informações acima, o que é folclore? O que você acha que é o folclore? Depois de tudo que eu expliquei para vocês, cite duas lendas mencionadas no texto. Você conhece alguma lenda que não foi mencionada acima? Se sim, qual? Você conhecia a lenda do Romãozinho? Eu, particularmente, não conhecia. A respeito do Romãozinho, marque a alternativa correta. Romãozinho era filho de um farmacêutico? Não, viu? Ele não era filho de farmacêutico. Romãozinho era um menino bondoso e obediente, jamais ele era mau. Romãozinho foi amaldiçoado pelo pai? Eu acho que não. Romãozinho foi amaldiçoado pela mãe por causa de sua maldade ao inventar uma mentira sobre ela? E aí? Bem, se você ainda não tem o domínio da leitura, peça ajuda a um responsável por você, tá bom? E você vai imaginar como era esse Romãozinho e vai representar em forma de desenho, tá bom? O próximo conteúdo nosso é matemática, que legal! Nós vamos trabalhar hoje dobro e metade. Vocês lembram de eu falar que o dobro é duas vezes mais que qualquer quantidade? Eu até enviei uma tabuada para vocês de dois, que agora nós vamos trabalhar ela a partir da semana que vem. Então, toda vez que eu falar dobro, é duas vezes. Dobro de 2. Depois do 2, não tem um vezes aí? Então, eu vou somar quantas vezes o número 2? Duas vezes. Quando eu trabalho metade, é cada uma das duas metades iguais, tá? Então, nós vamos chamar de metade. Eu pego uma maçã e vou partir ela ao meio.
a metade dela para você. Você vai observar essa figura aí, ó. Quando corta uma laranja ao meio, cada uma de suas partes é uma. Acabei de falar, quando eu pego uma maçã e partir ao meio, eu vou pegar um pedaço para mim e um pedaço para você. Então eu parti, como é que chama? Como é que chama? Metade, né? Vou dar uma metade para você, assim que eu partir ao meio, e vou ficar com a metade para mim. Então essa aqui eu já respondi. Então agora vamos ver com vocês aí, tá? Leia com bastante atenção a dúvida do Luizinho e responda. Dos 18 cupcakes, que são aqueles docinhos gostosos de chocolate, a metade é de chocolate e a outra metade, né, a outra parte, de outros sabores. Quantos são de chocolate? Você sempre deu falar que toda vez que eu trabalho metade é ao meio. Então eu vou pegar esses 18 cupcakes e vou dividir ao meio. E isso você vai fazer junto com o responsável. Sempre eu faço assim, eu dou um para minha mãe, um para mim. Um para minha mãe, um para mim, até chegar no número 18. Depois eu somo tudo e vejo quantos cupcakes que eu fiquei e quantos minha mãe ficou. Então, faça isso. Na atividade número 3, Karina tem 8 livros. Júlia tem o dobro da quantidade de livros de Karina. Quantos livros tem a Júlia? Se é o dobro, então eu vou ter que multiplicar o 2 vezes 8 quantas vezes? 8 vezes. Então, 8 vezes eu vou somar o 2. Será qual é a quantidade de livros? Pedro colheu 4 mangas e Joaquim colheu o dobro dessa quantidade. Quantas mangas Joaquim colheu? Então, o dobro, eu vou somar o dobro de 4. Qual que será mesmo, hein? É só você olhar a tabuada, tá bom? Vamos calcular e observe o quadro e vamos dividir a metade de cada número. Em seguida, você vai marcar um X. Ó, qual que é a metade de 4? Eu tenho 4. Ó, eu tenho 4 balinhas. Eu vou dar a metade para você. E vou ficar com 2 metades. Com 2 balinhas. Então, qual que é a metade de 4? Não é 2 para cada um? Então, tá facinho desse daqui, não tá? É só eu colocar 2 aqui, ó. E a metade de 6? Eu tenho 6 pirulitos. Eu vou dar 3 para mim e 3 para você. Qual que é a metade de 3? De 6? É 3. E qual que é a metade de 8? E qual que é a metade de 10? Não está fácil essas questões? Então não esqueça de marcar um X, vir no gabarito e pintar bem bonito. Bem, até a nossa próxima aula, terça-feira, tá? Um beijo para vocês.